Oi, boa noite. Kellen entrou. Marineide, irmã Marineide, tudo bem? Estou esperando a turma, vamos entrando. Estou aqui preparadíssima para falar para vocês, convidar uma pessoa super especial, a pastora Márcia. Hoje vai ser uma noite com muita história, com muito bênção para todos nós. Eu estou aqui super animada. Oi, Lu, Kellen. Oi, Tereza, que bom que você está aqui. Boa noite, Marineide. Francisca entrou. A Melissa também. Oi, Melissa. Melissa, eu também sigo a Melissa. Então vamos, gente. Daqui a pouco eu vou estar convidando a pastora Márcia Moura. É uma graça ela. Ela é lá de Jales. Para nós agora não temos fronteira, né? Estamos assim com essa oportunidade, uma conexão assim, parece que estamos todas muito perto uma da outra. A pastora já está lá. Ela vai chamar, né? Pastora, vou chamar você. Clica lá em cima, no flechinho aqui abaixo, lá você tem a opção de adicionar. Isso. Quem está assistindo? Lá em cima do nome da pastora, sobe um pouco mais. Aí, assim, essa aí. Vamos ver o que aparece agora. Olha lá, ó, o rostinho dele. Isso. Entrar ao vivo com Márcia Moura. Pastora Márcia, estou te esperando já. Oi, boa noite, Oi, bom? boa noite, Cida. Tudo bem? Tudo. Então, Que bom, vamos então. ter uma turminha aí, amiga minha. Peraí, tá aqui assim. Opa. Pode começar. Gente, Boa então, noite, eu Lu. convidei a pastora Márcia, que é uma bênção na minha vida. Vou falar um Glória a pouquinho como Deus. que eu conheci a pastora Márcia. Eu conheci ela no SOS, casamento do pastor Josué, lá em Bragança Paulista. Eu tive, assim, a felicidade de ser aconselhada por ela e pelo pastor Marcos. E tive a bênção de ela aceitar o convite para estar aqui falando um pouco com a gente. A pastora Márcia, não sei, assim, acho que você se apresenta um pouco aí, que aí eu vou fazer umas perguntas para você, para a gente começar o bate-papo, Ah, ok, pastora ok. Márcia. Eu que agradeço, Cida, o convite, né? O Senhor tem dado oportunidade para gente, assim, de conhecer pessoas queridas, pessoas especiais. Você é uma dessas. Tem algumas Amém. pessoas aqui também, né? A Grazi, a Lolia, que também trabalha ali com a gente lá no SOS, serve lá. A Aline, uma ovelha querida minha que está aqui, que bênção. Eu mandei esse convite também para um monte de pessoas, mas talvez elas não possam entrar, algumas pessoas já têm compromisso, mas enfim, Sim, nós queremos ser bem proveitosos aqui, né? Bem sim. proveitosos mesmo, porque eu acredito que vai entrar nessa live quem está dentro desse quadro aí de precisar lutar pelo casamento, né? De ver Deus revigorando e restaurando. Então, eu sou Márcia, sou pastora há 16 anos, sou casada com o Marcos, ele também é pastor. Nós somos pastores locais aqui na cidade de Jales, em São Paulo, interior de São Paulo. Já está mais para o Mato Grosso do que propriamente para São Paulo, também no interior. Uma cidade de 50 mil habitantes, mas é a melhor cidade da terra. Sou mãe da Amani e da Munira. A Mani vai fazer 19 e a Munira fará 17 semana que vem.
e nós estamos aqui pastoreando a igreja local. E a gente trabalha ali com o pastor José Gonçalves, acho que muitas conhecem, né? Pastor José Gonçalves, meu marido costuma dizer que ele é o papa da família. Se tem algum problema com a família, busque na internet o pastor José Gonçalves, que ele vai ter um conselho para você. E realmente é uma Sim. bênção, né? E nós temos trabalhado ali no SOS há alguns anos, já moramos ali em Bragança, servindo no Ministério Amo Família, e nós temos visto Deus fazendo milagres, milagres na vida de mulheres que lutaram pelo casamento, homens que acreditaram na luta dessas esposas, e a Cida foi uma, né, que graças a Deus tivemos a oportunidade ali de conhecer, junto com seu marido, homem de Deus também, que Deus está fazendo grandes coisas na vida deles, né? Então nós estamos Com aqui para certeza. repartir Acabei de hoje. ver, a Valéria também, minha amiga, entrou agora, ela também esteve lá em Bragança. Que E eu fiquei bacana. com super. Eu, para falar para você, tenho 25 anos de casada, passei por um perrengue danado, eu creio que muitas de nós já passou por esse deserto. E nessa caminhada dos 25 anos, quando eu estava com 21 anos de casada, eu me divorciei, nós nos divorciamos. Por questões Isso. assim, vou falar para você, foi tão sofrido para nós, para a família toda, e foi assim que eu comecei a trilhar esse caminho. E por isso que eu te convidei para poder a gente compartilhar um pouco com as mulheres, o tanto que é edificante quando a gente encontra esse caminho, né? É verdade. E como eu tive a oportunidade lá no SOS para conhecer o local, na realidade eu falei assim, já que eu estou nessa pegada, vou lá para poder fazer uma reciclagem, vou lá para pegar, recolher todos os lixinhos que ficam no, que a gente fica escondidinho, como até diz o seu esposo lá no dia da pregação, e eu encantei com tudo aquilo. E a Glória a gente Deus. pensa que está tudo ok, mas lá na realidade foi para dar uns ajustes, né? E eu tive assim a felicidade de ser aconselhada por vocês dois. Aí eu me encantei com tudo aquilo, com o livro que ele também escreveu, seu marido escreveu, depois você Uhum. vai ter a oportunidade de falar um pouco, que eu acho que você Ok. deveria falar que esse livro eu me vi nesse livro, né? Que Porque bom, glória a eu vou Deus, até Cida. adiantar um pouquinho, assim, o tema do livro mexeu muito comigo, o desafio de se expor. E eu falei, poxa vida, eu acho que agora eu tô aqui me expondo, porque eu entendi que eu me curei, e com a minha Amém. cura, é aquela questão assim, se eu compartilho, eu estou me curando, mas eu estou curando quem está ouvindo. E aí eu Amém. decidi abrir minha boca, decidi arrastar pessoas, convidar pessoas como você. E hoje você é a nossa convidada, a minha convidada, né? E eu queria fazer algumas perguntas para você. Aí depois eu vou deixar você explicando para o pessoal entender o que é você no meio desses casais, dessas famílias, o que você faz. Eu Tá queria saber assim, ok, em Cida. quanto tempo que vocês dois resolveram trabalhar com casais? Porque vocês têm assim, uma unção tão forte que eu imagino que já nasceu pronto. Como é que foi o seu caminho, a sua caminhada? Porque assim, a gente olha e fala, tá tudo perfeito, né? Aí, mas você com certeza tem algo para falar para nós. Eu não sei se é a minha internet que está cortando um pouco ou se é aí, né? Mas está cortando um pouco. Não sei se o pessoal está ouvindo bem direitinho. Não sei se conseguem me ouvir, porque daí eu vou saber se é a minha, E eu estou ouvindo bem. tá? Então ok. Então, Então, Cida, respondendo a sua pergunta, nós temos 45 anos de idade, somos casados, vamos fazer 22 anos, e nós começamos a trabalhar com casais especificamente quando nós tínhamos ainda 32 anos de idade. 32, 29 anos. Tínhamos 29 anos de idade, nós pastoreávamos igreja local na cidade de Sobral, no Ceará. E nós vimos que os casais estavam muito quebrados. Então nós começamos a fazer cursos nessa área de aconselhamento para servir a igreja de forma mais eficiente. O Marcos, o meu marido, ele costuma dizer assim, que quem sabe mais serve melhor. Então, a gente sempre tenta buscar mais conhecimento para a gente servir com mais eficiência.
E a gente foi percebendo que à medida que os anos iam passando, os pecados que as pessoas vinham realizando, que as pessoas vinham desenvolvendo na sua vida, eles se tornavam pecados diferentes, pecados de caráter, principalmente nessa área da imoralidade, da pornografia, né? Com a vinda da internet, o acesso à pornografia se tornou muito fácil. Então, nós começamos a fazer cursos. Até então, eu não sabia da situação do meu marido. Mas a gente começou a fazer cursos para trabalhar com a igreja local. Sim. Foi por isso que nós começamos. Então, nós tínhamos 29 anos, hoje nós estamos com 45, 16 anos, né? Fazem 16 anos que nós temos servido especificamente nessa área de aconselhamento de casais. Sim. E aí, nessa caminhada, você queria dizer assim, vocês foram para fazer o curso para ajudar casais. E até Exatamente. então vocês dois estavam super bem, ou teve Então, algum... aparentemente a gente estava bem. Eu estava bem, eu estava feliz no meu casamento. Mas virava e mexia, eu vi o meu marido triste, sabe? Eu vi o meu marido Sim, meio cabisbaixo, triste, eu não conseguia entender por que ele entrava naquelas tristezas de vez em quando. Se a gente estava bem, né? Estávamos bem financeiramente, morávamos bem, estávamos bem no nosso trabalho. Nossas filhas eram pequenas e, puxa, que delícia era aquela vida de família. Estávamos bem pastoreando igreja local, né? Por que de vez em quando ele ficava triste? Eu não entendi aquilo. Até que um dia nós fomos fazer um desses cursos, foi um curso de cura interior e libertação. E lá naquele curso, uma das pessoas que estavam servindo naquela escola chegou para o meu marido e falou assim: "Você veio buscar o machado?" E ele falou assim: "Como assim?" E falou: "Você está caído e Deus te trouxe aqui para levantar você." Eu não sabia que ele vivia um vício na pornografia e na nossa, masturbação. Eu não sabia meu Deus. disso. Éramos casados, mas ele trazia com ele esse vício, ele trazia com ele esse pecado. E era Sim, bem difícil aquilo, porque eu tentava conversar com ele para tentar ajudá-lo, mas ele não se sentia seguro para compartilhar, para repartir. E chegou um momento em que, naquele curso, ele foi atendido, ele passou por um atendimento de cura e libertação. E depois que ele passou, ele lembrou de um abuso que ele tinha sofrido na infância. sim. Quando ele lembrou desse abuso, um dos passos para ele ser liberto foi contar a verdade. E ele me procurou e me contou toda a verdade sobre o vício na pornografia, sobre o vício na masturbação. E é interessante porque algumas mulheres me perguntam assim: como você suportou? Né? Como eu não consigo entender como você suportou saber que o seu marido traía você, né? Na cabeça de muitas mulheres, esse vício da pornografia e da masturbação É é uma internável. traição, né? É um É uma adultério, é traição. uma traição. E de fato é, e de fato é. E a resposta que eu tenho para essas mulheres é que o Espírito Santo ele me ajudou a ver o meu marido como meu irmão em Cristo. Sim, Eu consegui olhar para o Marcos como meu irmão em Cristo. Por isso, o nosso processo de cura, né, de cura da ferida, daquele sentimento de ser traída, ele também se sentia aquele homem indigno de um casamento, ser um chefe de família. E Deus foi nos curando porque começou a existir muita verdade no nosso meio. E essa verdade trouxe cura para o nosso casamento. Áreas da nossa vida que antes não fluíam, passaram a fluir de uma forma amém. muito gloriosa, assim, muito miraculosa. Então foi por isso que a gente começou a buscar cursos e começamos a trabalhar com casais, porque nós começamos a expor nosso pecado, a expor, né, o lugar de nossa queda e como o Senhor nos restaurou. Começamos a falar para pessoas, a contar para pessoas o que Deus estava fazendo na nossa vida. E ali Deus foi nos restaurando e também começou a nos usar para restaurar pessoas, restaurar casais. E é muito extraordinário, né? O que nós temos vivido até hoje.
no nosso casamento, na nossa família, no nosso ministério, enfim. Mas, pastora, eu vou falar para você, a gente quando passa por uma situação dessa, igual eu vou falar um pouco de mim, a gente fica muito envergonhada, muito. Só que eu creio assim, Uhum. igual você foi lá fazer um curso para poder ajudar Me pessoas, aperfeiçoar para ajudar pessoas. mas até então você não sabia que você era uma pessoa que precisava de um socorro, né? Então eu creio assim, olha, Deus faz as coisas assim, usa pessoas. Eu creio que Deus usa vocês, como me usou também, para poder Uhum. levantar pessoas. Porque você Sim. passou por todo um processo. Fazer um curso, na teoria, é uma coisa. Vivenciar e curar e sair daquele lugar, você tem assim, você vivenciou. Então eu digo assim, igual aconteceu comigo. O meu caso, divorciar. Eu queria muito a minha família de volta, queria uma outra chance para poder fazer conforme os princípios de Deus. E no meu Uhum. caso, eu me distanciei de Deus, eu não tinha Deus na família, era só trabalho, trabalho. Então eu vivi a queda financeira, eu vivi o divórcio, eu vivi família, casa dividida. Então, assim, aí Deus foi me curando. Hoje eu vivi isso. Então, como você está falando, você também vivenciou isso. Então, quando você vai tratar de um casal, você sabe a dor que a esposa está sentindo e você vai entender também a dor do marido, ao invés de julgar, né? Porque quando aprendi essa caminhada cristã, você olhar o outro com amor, você tira o julgamento. E Uhum. quando você tira o julgamento sobre o outro, você tem compaixão. E quando você tem compaixão, você ajuda o outro a se curar, o outro a se levantar. E assim, no meu caso, eu tive compaixão do outro. E outra coisa que eu também quero dizer, no meu caso, a primeira coisa que fez com que eu começasse a caminhada é reconhecer. Reconhecer que eu errei, que eu fui falha, e decidi mudar. Foi isso que foi a primeira caminhada, porque geralmente quando existe casamento separado, cada um fala assim: a culpa é do outro, a culpa é do outro, e ninguém quer assumir. E eu É, parei, levei um susto, né? Porque quem em casa não quer separar, mesmo que esteja com briga, tudo. Mas quando leva aquele susto que tem que separa, foi o que aconteceu comigo. E no seu caso, eu creio assim, é um amor muito grande quando a gente vê tudo aquilo, pessoas para dar conselhos para você, tipo assim, absurdo. Eu, se fosse você, eu jamais perdoaria, eu não olhava para a cara dele. Eu, com certeza, você deve ter ouvido isso muito. Só que Deus usou muito vocês dois. Eu conheço vocês dois, Ana, no uhum. aconselhamento. E eu, assim, encantei com vocês dois desde a primeira vez que eu os vi lá. É tanto assim que eu falei, eu quero repartir um pouco com as minhas amigas, um pouquinho de você, né, para Glória a você poder ter Deus. a oportunidade de falar o que você faz, Amém. como você cuida das mulheres, como que o pastor Marcos também prega lá na igreja, o livro que ele escreveu, que é maravilhoso, sabe? Um livro assim que todos nós deveríamos ler para poder entender que a cura, quando você se cura, gente, tudo flui, tudo flui. Eu jamais, há um tempo atrás, estaria aqui na frente de uma câmera para falar para todo mundo da minha quebra. Tive que ser moída, torcida, Uhum. mas hoje eu entendi. Deus pegou os meus caquinhos para eu estar aqui hoje, compartilhando com você, nós duas compartilhando com as mulheres a oportunidade, né, de a gente fazer de novo. E, além do mais, transbordar na vida de outras famílias, de tantas mulheres que creio que estão ali sofrendo sozinhas e não sabem para onde ir, o que fazer, né? O seu ministério pastoral, ele já veio antes dessa questão? Você já era de ministério pastoral, você? Quando A sua caminhada. eu comecei como missionária, né? Eu fui chamada para missões com 21 anos de idade. E aí eu fui para uma organização chamada Jocum, Jovens com a Missão, onde ali eu conheci o Marcos, o meu marido, e ficamos em missões por 7 anos. Depois disso, nós fomos para uma igreja local, a igreja que meu marido se converteu, e ali nós fomos enviados para iniciar o pastoreio de uma igreja, plantar uma igreja. Nós temos formação também em plantação de igreja. Inclusive, tem uma amiga minha aqui que mora no Chile,
E foi ela aquela que causou o meu casamento. Ela que me apresentou o Marcos, a Alba, né? Que bom que ela está aqui com a gente. E nesse processo, nesse início de igreja, eu lembro que quando nós voltamos desse curso de cura e libertação, que nós fomos aprender para ministrar às mulheres da minha igreja e aos maridos da igreja que nós pastoreávamos. Eu lembro que quando o Marcos contou tudo para mim, né, sobre o vício que ele trazia na pornografia e na masturbação, eu lembro que Deus deu uma palavra para ele e foi quando nasceu esse livro. Foi quando nasceu esse livro aqui, O Desafio de Se Expor e Ser Curado. Eu também Né? tenho. Isso, tá aqui. E quando Deus, ele em casa no sábado, quando a gente voltou, nós voltamos desse curso, ele estava em casa fazendo o devocional dele, e Deus deu essa palavra, que nasceu esse livro, e Deus falou para ele: Marcos, você precisa se colocar de pé sobre esse pecado. Para você vencer esse pecado, você precisa assumir uma postura de responsabilidade. A segunda coisa que você precisa fazer, Marcos, é vir para perto de mim. Eu estou no centro das reais questões, você precisa vir para perto de mim, sair da escuridão, sair das trevas e ficar perto de mim, porque eu sou a luz do mundo, né? E ilumino a escuridão, ilumino as trevas. E a terceira coisa que você tem que fazer, você tem que expor o seu pecado. E ele entendeu que aquela direção que Jesus estava dando era que ele precisava ser sincero com as pessoas as quais, na época, nós éramos responsáveis. Né? Na época, nós éramos pastores de uma igreja local. E eu lembro que ele, no domingo, ele recebeu aquela palavra do Espírito do Senhor. E ele, no domingo, no culto à noite, ele chamou a igreja para uma reunião, na segunda noite. E o pessoal, a igreja foi para essa reunião. E nessa reunião, ele contou toda a verdade. Ele contou que ele havia sofrido um abuso na infância. E que aquele abuso, né, daí então, ele iniciou um processo, né, o hábito na pornografia e na masturbação. E ele falou para os irmãos: olha, eu quero pedir perdão para vocês, e eu entendo se vocês não quiserem mais estar aqui na nossa igreja, vocês são livres. E eu lembro que naquele dia levantou uma jovem, né, e disse assim: pastor, eu posso dar uma palavra? E ele, claro, e ela pegou o microfone e ela falou: pastor, o senhor deve ser muito homem de Deus para contar toda essa verdade. E se eu admirava antes o senhor, hoje eu respeito ainda mais. E eu vou continuar aqui agora expondo os meus pecados. E ela começou a expor os pecados dela e foi uma noite assim... De foi uma cura noite total. de cura. Nossa, naquela noite, assim. Eu me emociono aqui. Mas foi tremendo mesmo, né? Eu lembrando disso, eu lembro que daí o Senhor ele nos chamou para voltar para Jocum, para Jovens com a Missão, a organização que nós participávamos quando jovens. E ali começamos a trabalhar com a verdade, começamos a ensinar as pessoas a verdade. E temos como base, né, Tiago 5,16, o evangelho, o livro da Bíblia ali em Tiago 5,16, quando Tiago fala: olha, confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, para serdes sarados. Muito pode a súplica do justo, né, em seus efeitos. E é uma das coisas assim que eu já vi muita gente questionando. Parece que Deus não responde mais às nossas orações. Parece que a gente ora e Deus não responde. Parece que Deus não cura mais. Parece que Deus não liberta. Porque parece que Deus não faz as mesmas coisas que ele fazia quando Jesus estava andando na terra. E aí as pessoas atribuem, né, essa falta, essa ausência desses milagres aos sacerdotes, né, aos líderes, aos pastores. Eu sei que tem a sua parcela também, né? Eu sei que tem essa parcela, mas eu acredito, meu marido e eu acreditamos que uma das razões para que haja entre nós muitas pessoas enfermas, espiritualmente falando, enferma fisicamente, enferma na alma, nas emoções, Cida, é porque as pessoas têm ocultado o seu pecado, sabe? A Bíblia diz, Davi falando, né? O rei Davi, ele fala: enquanto eu calei os meus pecados, os meus ossos secaram e havia um constante gemido na minha alma. Então, o grande interesse de Satanás é que nós fiquemos com vergonha, fiquemos calados, silenciados, amordaçados e não contando a verdade da nossa vida para ninguém, porque
Quanto mais a gente se esconde, mais cativos a gente se torna. Quanto mais a gente se esconde, mais cativo a gente se torna. E aí começamos a ensinar sobre essas verdades, né? E graças a Deus, algumas pessoas que o Espírito Santo tem nos deixado tocar, têm contado testemunhos assim, de um renovo no casamento, de um renovo na família, né? E nós queremos seguir contando nossa vida e sendo instrumento de Deus para curar, para sarar e para encorajar as pessoas a dizerem a verdade. Por isso que o nome do livro é O Desafio de se Expor, né? Que é um grande desafio se expor. Eu digo que é uma coragem, Márcia, é uma coragem, sabe? Mas eu digo que essa coragem a gente adquire quando você decide, quando toma uma decisão. E eu, para falar a verdade, eu não queria viver aquela vida de frustrada, família separada, marido machucado, eu machucada. E aí afeta tudo, afeta as finanças, afeta o emocional das filhas. E eu creio que, igual você fala assim, a gente tem que ter coragem para expor. E na época da minha caminhada, eu falava assim, nossa, eu não estou pronta. Não estou pronta para abrir a minha boca. Eu não estou pronta porque eu não detenho da palavra 100%. Mas eu acho assim que o testemunho, o que a gente fala para o outro, já é uma palavra eu digo, de edificação para quem está me ouvindo. E aí, assim, eu não detenho da palavra, mas eu estou praticando a palavra, para mim. Mas depois a gente vai compartilhando com o outro, e hoje você detém bastante da palavra. Então, a gente vai caminhando juntas, né? E a questão de você falar assim, falar a verdade. Eu creio que quem tem as dificuldades e vive escondido atrás de uma mentira é um sofrimento muito grande. É um sofrimento muito grande porque você fica com medo de você mesmo. Você fica, E de ser descoberta, vivendo, né? é como se você Escondido. estivesse vivendo sobre a sombra de um fantasma, né? Então, assim, eu acho isso muito lindo no que eu tenho aprendido. Então, assim, eu escolhi hoje, assim, eu me faz muito bem quando eu consigo pegar a mão de uma pessoa. Eu falei hoje para você, assim, como alguém um dia foi lá e me estendeu a mão, eu tenho essa sede de estender a mão para as mulheres, porque muitas não têm Amém. coragem, muitas têm vergonha, por exemplo, assim, vergonha da traição do marido, né, entre aspas, e vergonha de se expor e fica alimentando aquela doença, né, emocional, mas muitos enxergam o resultado, mas não vai na raiz. E quanto que tem sofrimento lá atrás, assim, que às vezes a gente não consegue entender, né, e fica julgando. É aí onde nós conversamos também, a compaixão. A compaixão, o amor genuíno pelo outro, para você ter perdão. Porque se você não tem esse amor genuíno, vou falar, a gente não consegue ajudar o outro. E além do mais, você se envenena, porque você fica com aquele sentimento de raiva, de ira, de julgamento, e aquilo ali não desce, e aí vai afetando um monte de coisas, situações no físico, e para a família, né? Porque aí você não tem discernimento, você fala as coisas que vêm da boca, né? Aquelas coisas que estão aqui dentro do seu coração, seus filhos ouvem aquilo, imagina quando que as coisas vão plantando e você já vai ter uma colheita lá na frente. Então, em tudo isso que eu tenho vivido, eu tenho a agradecer muito a Deus por ter me dado essa oportunidade de eu fazer de novo. Eu digo assim, fazer de novo, porque aí eu fiquei divorciada há 28 meses, e nós nos casamos novamente. Eu casei com o mesmo marido, só que hoje eu vou falar assim, casei com o mesmo nome, né? Só que é um homem diferente. É um homem de Deus também, porque nós dois a gente já estava certo espiritualmente. Então é um homem transformado, ele é um homem que tem a sede de fazer o que eu faço com as mulheres, ele faz com os maridos.
Que Ele compra bacana. livros, ele faz caminhada de leitura de livro de manhã. É assim, com pouco que a gente aprendeu, né? Porque também, assim, nós somos novas na caminhada. Mas é tão edificante quando a gente fala, nossa, nós salvamos a nossa família, vamos ajudar a edificar a família do próximo, Que né? bênção. Seja quem for. Igual se eu estou vendo a Suzana está aqui na live também, ela esteve no SOS 86, o que nós fomos juntas, e nós vamos fazer uma Uhum. caminhada juntas, porque é isso que é o nosso papel de cristão. Ontem eu ouvi assim, o que significa cristão? É pequenos cristos, né? E somos isso. Eu É, escolhi ser esse cristão que vai amém. fazer o que Deus está pedindo, levar a palavra aqui na terra. É isso que eu quero. E o que mais que eu queria te Amém, perguntar a Cida. respeito do pastor Marcos? Eu sei que vocês dois sempre estão juntos, né? Parece casal de namorados. Uma graça, né? Quem não, igual você, por exemplo, eu não sabia assim a fundo do seu testemunho, mas eu vejo, parece que é casal de adolescente, uma graça. Muito lindo, Ai, Deus faz. eu costumo dizer, Cida, eu costumo dizer assim, a gente gosta. Eu falo assim, a gente gosta muito da gente, eu e o Marcos, a gente gosta muito da gente junto, né? E Sim. às vezes a gente tem que ter cuidado, porque nós temos nossas duas filhas, e a gente gosta tanto de estar junto, batendo papo, conversando, nós somos muito parceiros, né? E a gente tem que ter cuidado para que elas não se sintam à parte, não se sintam fora da relação, porque a gente se completa muito, nós somos muito amigos, nós somos muito parceiros, sabe? É bom viajar com ele, a gente vai 2 vezes, às vezes, no mês para Bragança Paulista, lá para o SOS, que você conheceu o Casamento Curado. Inclusive, eu deixo aqui, gente, se vocês quiserem participar do SOS Casamento Curado, se vocês precisam, se algum casal que vocês conhecem precisa, entre em contato, participa mesmo, é tremendo. É um lugar de milagres lá. E é muito gostoso, são 7 horas, quase 8 horas de viagem no carro, mas parece que chega rápido, porque a gente vai conversando, vai rindo, vai ouvindo música, e vai compartilhando, e vai orando junto também por algumas coisas, né? Então, Deus realmente renovou o nosso casamento. Por quê? Porque onde há verdade, a vida flui. Com certeza. Onde há mentira, a morte governa, né? Então muitos casais dizem assim: ah, a gente vai se divorciar, mas na verdade às vezes já está divorciado há muito tempo, não é de hoje. Há muito tempo que já não se conversa, há muito tempo que já não tem verdade, há muito tempo que já não tem parceria. E geralmente um homem procura um outro lugar, procura um outro ambiente, uma outra mulher, porque não está encontrando na esposa essa parceira, para falar a Sim. verdade. Algumas pessoas, assim, aqui na nossa igreja, nós estamos ministrando um curso que, inclusive, é do pastor José Gonçalves, que chama SOS, 8 Passos para um Casamento Extraordinário. O nome do curso é 8 Passos para um Casamento Extraordinário. E nós estamos ministrando aqui na igreja. E uma das coisas que, na última terça-feira, nós falamos com os casais foi: o tema da aula foi sexualidade no casamento não vem pronta, se constrói. E Perfeito. tem muitos casais entrando em uma fraqueza nessa área sexual no matrimônio. Por quê? Porque o casal não conversa, o casal não é aberto um com o outro sobre esse Não é tema, amigo, não é não é amigo, né? amigo, né? Quantas mulheres que eu ouço dizendo assim: ah, pastor, eu comecei a ver vídeo pornográfico porque o meu marido queria muito isso. E aí o que acontece? A pornografia, gente, faz com que o seu tesão, né, o seu desejo, na verdade, vá lá para fora, para o ilusório, e esfrie no quarto, esfrie na cama matrimonial. A Bíblia fala sobre o leito sem mácula. Então, a gente Nossa. costuma dizer o seguinte, que quando Adão e Eva caíram ali no Éden, a pergunta que Deus fala para eles, quando eles dizem que estavam nus e se envergonharam, por isso eles se esconderam, Deus pergunta para eles: quem te fez saber que estavas nu? Né? Quem fez você saber que você estava nu? Então, a fonte de onde a gente descobre algumas coisas, a fonte de onde a gente conhece algumas coisas, é muito séria, é muito perigoso. Então, a pessoa certa para nos ensinar sobre sexo, depois do Senhor, que é o primeiro, é o criador do casamento, é o criador do sexo,
A primeira pessoa para nos ensinar isso é Deus, e a segunda pessoa são os nossos pais, se nós crescemos em um ambiente aberto para isso. Se não os nossos pais, um conselheiro muito sério, um conselheiro que você olha e você diz, poxa, essa pessoa teme a Deus, eu posso abrir meu coração, eu posso falar a verdade, né, posso pedir ajuda. Então muitos casais têm metido os pés pelas mãos porque está buscando conhecimento no lugar errado. Sim. Que foi o que aconteceu com Adão e Eva. Quem te fez saber que estava nu? Ia chegar a hora que Deus ia explicar tudo isso, tudo aquilo para eles, né? Mas eles se anteciparam. Então, eu encorajo aqui os casais, né? Acho que a maioria que está aqui é esposa, de você começar a ser verdadeira, ser honesta com seu marido, naquilo que você tem dúvida, naquilo que você não quer, naquilo que você tem medo. Abra o coração, fale a verdade, não deixe o seu marido no escuro. É um dos conselhos que eu deixo. Inclusive, pastora Márcia, eu também assim, gostaria de falar para quem está assistindo. Nós sozinhos não conseguimos mesmo caminhar. É uma caminhada árdua. E na minha caminhada, eu entendi o que é você buscar um conselheiro, buscar uma pessoa de boca de Deus para poder caminhar com você. Porque aí você vai se levantar. Então, eu sei que você faz aí um aconselhamento em grupo com as mulheres. Se você quiser falar um pouquinho disso, porque eu também achei super interessante para a gente caminhar e buscar um conselheiro, porque às vezes você olha assim para o lado e fala, eu vou falar com quem? Às vezes você pensa que você pode confiar e às vezes não é a pessoa certa, igual você falou. E muitas vezes a gente tem vergonha. A vergonha é tão grande que você fica guardando aquilo para você e vai se consumindo. Aí o casamento vai acabando, vão se distanciando, igual você fala, às vezes já estão divorciados há muito tempo, né? E não perceberam, porque fala assim, não, acomoda, vira uma zona de conforto, entre aspas, mas é uma vida de inferno, porque aí fica todo mundo ali sem diálogo, os filhos ficam machucados, né? Então, eu aconselho, eu fiz isso, eu tive a sorte de ter uma conselheira, uma confidente, onde eu pudesse abrir meu coração, falar das minhas fraquezas, das minhas necessidades e me pôr de pé. E lógico, né? É Deus em primeiro lugar. Mas a gente tem que ter uma conselheira, a gente tem que abrir o coração, não pode ficar guardando isso só pra gente. E eu sei que você tem aí um projeto que cuida de mulheres, aí se você quiser falar um pouco desse projeto, eu acho que era interessante. Ok. Além da minha igreja local, né, que eu sou grata a Deus, assim, de acompanhar esse pastor, esse rebanho que o Senhor nos confiou, indo ali para o SOS Casamento Curado, todo esse projeto do pastor Josué, a gente também acaba que pessoas procurando a gente online, né, procuram a mim, procuram o meu esposo online para a gente estar acompanhando, fazer um processo de terapia. E logo depois aqui a irmã Cida pode deixar o meu celular, se alguém quiser procurar, né, para conversar, e nós estamos aqui. Mas, assim, eu encorajo mesmo, encorajo as mulheres que estão aqui. Eu não sei quantas estão aqui que estão precisando de reabilitação no casamento, né? É um grupo aqui, acho que uma gama bem diferenciada. Quem entrou realmente entrou para entender isso. A primeira coisa que eu falo para você seja sincera com seu marido. Fale a verdade daquilo que você está sentindo. A segunda coisa traga Deus para o centro da sua vida. Se você não trouxer Deus para o centro da sua vida, você vai ficar patinando no gelo e você não vai conseguir chegar a lugar nenhum, porque o único que pode restabelecer cura em um casamento é o Senhor, porque Deus criou o matrimônio. A terceira coisa se firme em uma igreja, procure uma igreja séria para você congregar, né? Acho que já deu essa coisa de desculpa que pastores erraram, líderes falharam, por isso eu não vou na igreja. Gente, olha, onde tiver o homem, vai haver realmente o erro, vai haver realmente a falha, inclusive você, né, em seu casamento está vindo com falha, mas procure uma igreja séria para congregar, procure um casal de pastores sérios diante do Senhor,
para te ajudar a pastorear a sua família, ajudar você a pastorear a sua família, como a irmã Cida aqui fez. Ela aprendeu a pastorear a família dela junto com o irmão José Antônio. Então, eu encorajo vocês a fazerem essas 3 coisas. E viver na verdade com o seu cônjuge, né? Se o seu cônjuge procurar você para falar algo para você, tente ouvir como irmão. Eu lembro que teve uma vez que o Marcos estava no Rio, dando um seminário lá de sexualidade, e ele estava hospedado em um hotel. A irmã Cida já ouviu essa história, né? E ele estava hospedado naquele hotel, eu estava em Curitiba, na época a gente morava em Curitiba, e ele me ligou, acho que era 1h da manhã, ele me ligou pedindo ajuda. Márcia, por favor, me ajuda, eu estou sendo tentado aqui. Eu vi ali, meus olhos, encheram os meus olhos, eu vi 2 garotas de programa e eu estou tentado de adulterar, de pecar, me ajuda. Eu falei, claro, onde você está? E ele falou, eu estou no quarto do hotel. Eu falei, então senta que eu vou orar por você. Sabe, irmãs, às vezes tem maridos procurando até ser sincero, mas não sabe se vai encontrar do outro lado uma mulher madura, uma mulher parceira, para, em vez de dizer assim, seu mala, você é um cachorro, né? Você não presta mesmo. Em vez de encontrar isso, ele vai encontrar uma esposa que vai dizer, poxa, eu tô com você. Você pode se abrir comigo. E eu costumo dizer assim, que quem pede ajuda na tentação não vai confessar pecado, né? Sim. Jesus, na oração do Pai Nosso, o que é que ele diz? Ele diz, ele ensinando aos discípulos, ele não estava ensinando a pessoas do mundo. Ele estava ensinando aos discípulos. Então, a oração do Pai Nosso é o ensino de Jesus a quem é discípulo. Então, se tem discípulos aqui, Jesus está ensinando o seguinte, não nos deixeis cair. É uma oração, a gente está conversando com Deus e Jesus está dizendo assim, olha, pede a Deus que ajude você quando você for tentado. Então, o que é que a gente tem que fazer? Pedir ajuda um para o outro. No casamento, sim, isso é realmente estar nu e não se envergonhar. Portanto, eu tenho que olhar para o meu marido e tenho que encontrar nele a segurança para não ter vergonha de falar o que eu realmente preciso falar, a ajuda que eu preciso ter. E a minha relação com o Marcos, nossa relação é assim, a gente fala a verdade, a gente pede ajuda, né, na hora da dificuldade, quando estamos sendo tentados, e graças a Deus nós não temos pecado, né, em outras áreas, todos pecam, mas na área do matrimônio, assim, sabe, nós estamos guardados no Senhor, porque nós aprendemos um segredo. Qual é o segredo? Fale a verdade. Conte a verdade, né? Peça ajuda se você está sendo tentado. Então, você não vai confessar pecado, porque você está sendo ajudado na tentação. Então, não é pecado ser tentado. Pecado é cair na tentação. E Jesus ensinou isso muito claramente aos discípulos dele. Amém? Que coisa linda, Márcia, sabe por quê? Às vezes o cônjuge está ali gritando, pedindo socorro, mas tem medo, né? Ele chega, ele encoraja e tem medo da reação do outro, aí ele recua. E ele Exato. vai sofrendo aquela Vai opressão sofrendo, igual uma e panela vai de pressão. Chega uma distanciando. hora que explode, né, irmã Cida? Com Quando a gente certeza. vai conservando, lutando sozinho, chega uma hora que a gente cansa e a batalha a gente perde. Então, a Bíblia já diz ali em Eclesiastes 4, é melhor em serem 2 do que 1, Sim, né? com certeza. Então, se nós somos 2, a resistência é melhor. A Eu creio que probabilidade de você falou vencer é maior. e você falou, o pastor Marcos ficava triste, cabisbaixo, ele já estava no ponto de explodir com aquela agonia, com a vergonha que ele, aquela dificuldade que ele tinha, aquele pecado, e medo da sua reação. Mas E quando ele medo da minha sentiu, reação. claro, claro, né? Você já vinha numa caminhada, com certeza sofreu uma decepção, doeu, com certeza. Mas aí a gente tem que escolher uma família dividida ou você ter oportunidade de fazer de novo. Eu Exato. escolhi fazer novamente e você com certeza escolheu dar uma oportunidade para vocês dois. E muitos Sim. orgulho, querendo preocupar mais com o que o outro está falando deles, com orgulho, prefere ser
decidir não olhar para trás. Mas não cura, não curou. Então, eu creio que para ele foi uma cura, foi esse que tirou um fardo das costas dele, né? Com certeza. E foi daí que assim a gente se tornou ainda mais parceiro, porque quando é que a gente se torna um? A gente se torna um quando a gente fala a verdade um para o outro, quando não tem segredos, né? Sim, Então, quando você fala assim, parece um casalzinho de adolescente apaixonadinho, é muito legal o que Jesus fez no nosso coração, o que Jesus fez na nossa vida, né? Como ele tem nos deixado tocar a vida de pessoas, porque tudo que o diabo quer é que a gente ande escondido. Quando a gente anda escondido, a gente anda na base do medo. E quem vive com medo, na verdade, não vive, se esconde, né? Que foi o que Adão e Eva sim, fizeram. Tive medo e me escondi. Então, quantos maridos não devem estar escondidos por causa do medo? Medo da reação sim. da esposa, medo da reação da família, medo da reação dos filhos. Agora, se há em nós um coração de compaixão, eu costumo dizer assim, que sempre que eu atendo uma pessoa em caráter de cura e libertação, eu vejo assim como o Espírito Santo, sabe, coloca no meu coração compaixão pela vida das pessoas, porque eu não consigo olhar para o pecado dela, eu consigo olhar para a dor que ela está vivendo, né? Eu olho para a dor Isso que é aquela pessoa lindo. está vivendo. Isso é lindo. E quando a gente vê uma pessoa em dor, o que é que a gente quer fazer? Quem tem um coração de Deus quer aliviar aquela dor, quer dar Sim, um jeito de tirar aquela dor. É como um irmão. Eu tenho 10 irmãs. Se eu sei que uma das olha, minhas irmãs estão no vício, se eu souber que uma de minhas irmãs estão viciadas, o que é que eu vou fazer? Eu vou lutar para tirar elas do vício. Sem sim, julgamento, sem maus tratos. Então, por que com o cônjuge a gente não pode fazer isso? com certeza. Afinal de contas, o nosso cônjuge é o irmão mais perto, né? Como diz Jesus, Sim, amai ao próximo como a ti mesmo. Então, quem é o meu próximo mais próximo? Meu próximo mais próximo é o cônjuge, com né? certeza. Então, Deus espera que nós olhemos para o nosso cônjuge e o amemos primeiro como um irmão em Cristo. Então, quando eu olho dessa forma, eu não vejo que ele me traiu, eu não vejo que ele pecou contra mim. Porque todo pecado é contra Deus, diz a palavra. Todo pecado é contra Deus. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou, junto com o Espírito Santo, interceder por esse meu irmão que, por acaso, é o meu marido. Então, mulheres que estão aqui conosco, é porque os maridos esconderam por muito tempo. Foi um tempo muito longo escondendo aquele pecado, escondendo a traição. Mas por que ele escondeu? Provavelmente porque ele tinha medo de se expor, da reação, né, da esposa. Então eu encorajo você que está aqui a entrar no nível de relacionamento com seu marido de amizade profunda, né? E essa amizade profunda vai levar, eu acredito, esses matrimônios assim a um outro nível, como diz o pastor Josué, a um nível de casal extraordinário. Com certeza. Amém. É tanto assim que gosta de estar falando que vive como namorados, e eu estou casada pela segunda vez, né? Nós ficamos 28 meses divorciados, tem 1 ano e 2 meses. E a gente vive o sobrenatural, pastora Márcia. É incrível, assim, isso que você fala. Às vezes as minhas filhas falam, você não sai de novo? Fala assim, mas vocês, parece que você tá trocado. Nós somos jovens, ficamos em casa e vocês dois têm muitas atividades. É E quando verdade. foi sexta-feira, dia 8, fizemos 25 anos de casado, desde a primeira vez que nós casamos. Parabéns. Aí o meu Glória a marido falou Deus. assim, eu falo o quê? Nós temos 1 ano e pouco de casado ou 25 anos? Eu falo, não, 25 anos, porque os 28 meses foi um tratar de Deus na nossa vida. Então eu conto 25 de casada, mais 5 de namoro e noivado e tudo, são 30 anos de uma vida. E um falando para o outro agora, vamos viver intensamente cada minuto da nossa vida pelo que nós desperdiçamos lá atrás. Então, o que, que eu digo para quem está ouvindo, gente? A vida da gente é muito passageira, é muito passageira. E por que não viver feliz, né? Porque a gente às vezes sofre, a gente fica ali
remoendo aquela tristeza, fica com aquele julgamento, então por que que não entra num acordo, né? Porque às vezes a gente vai falar assim, por que o marido não é igual o meu marido? Não, eu acho que a gente tem que olhar para dentro. No meu caso, eu resolvi me posicionar, eu resolvi buscar minhas falhas e resolvi levantar. Uhum. E isso fez com que meu marido olhasse para uma mulher nova e falasse, não, essa é a mulher que eu me apaixonei lá há anos atrás. É porque no meio do caminho você vai perdendo sua identidade, vão vindo tantas interferências, quando você vê, você está totalmente fora da casinha, vamos dizer. Então, o que que eu aconselho para todas as mulheres? Gente, é maravilhoso a vida a dois. É maravilhoso. E eu tenho hora que eu fico pensando, puxa vida, quanto que eu desperdicei da minha vida a dois, desentendendo, brigando, ficando sem conversar, batendo porta, omitindo, né? Porque assim, até uma mentirinha de comprar as coisas escondidas, isso é um pecado, é uma mentira. Né? E às vezes o marido está ali apoiando e você fica pensando que ele vai. E tudo isso a gente faz, nós mulheres. Isso é um pecado, isso é uma mentira. E E vai aí começa com o afastando, pequenininho, né? E vai começa com o minando, vai pequenininho, né? afastando. Quando você vê, já está assim, um abismo entre os dois. E para você consertar, eu mesmo sofri muito. Porque o É. abismo foi muito grande, né? Mas, olha, pastor, eu acho que o nosso horário está quase que encerrando, senão o pessoal fica cansado Uhum. de ouvir nós duas conversando aí, né? Mas eu fico assim muito grata pela sua participação. Se tiver oportunidade, nós vamos falar novamente mais outros assuntos, que esse assunto família e casamento é um assunto assim muito valoroso. E Sim. creio que aqui nessa turma que está aqui, com certeza algo que nós falamos vai ser edificante, vai fazer com que Amém. vocês pensem, né? Porque família é o maior bem que Deus nos deu, o maior bem marido, né? E quando a gente tem um marido, é porque Deus já tinha um plano. Como eu falei para o José Antônio, Deus já tinha um plano para nós dois aqui nos perdemos lá no meio do caminho e fomos querer fazer da nossa maneira. Só que a gente depois olhou para cima e falou, gente, nós é que nos perdemos, vamos voltar e fazer o caminho de volta e fazer tudo novamente, mas Então, agora com Deus na família, mas é aquilo, né? né, irmã Cida? A Bíblia diz que a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira, né? Sim, sim, Então, certamente o sim, testemunho de vocês tem encorajado muitos outros casais. Eu sim, lembro que antigamente na igreja evangélica tinha aquele momento de dar o testemunho, né? As pessoas se convertiam e aí tinham. Você não vai saber disso, que você é convertida aí há pouco tempo, mas tinha um momento que os pastores deixavam livre para o momento do testemunho. E aí a pessoa pegava o microfone e falava, olha, eu era um alcoólatra, exemplo, eu era um alcoólatra, mas Jesus entrou na minha vida e me libertou, e aí a minha família está melhor, né? E Deus saía entrando em todas as áreas da vida daquela pessoa porque o Senhor curou do álcool, libertou do álcool. E eu lembro como a igreja evangélica era forte, como a igreja evangélica era viva. E foi tirado sim, esse momento, foi tirado esse momento. As sim, pessoas não confessam mais seus pecados, eu volto nisso, as pessoas não confessam mais os seus pecados. Elas guardam seus pecados a 7 chaves. Deixa tudo é, escondido lá no porãozinho para ninguém descobrir. E não entende que essa é a maior cilada do diabo. A maior cilada do diabo é que nós calemos os nossos pecados. Porque quanto mais a gente cala o nosso pecado, mais doente a gente fica, mais sim, aprisionado ao pecado a gente fica. E é interessante porque, assim, tem muita gente doente emocionalmente, em depressão. Eu acredito que tem depressão, né, que tem a ver com hormônios, tem a ver com a saúde realmente física, mas eu acredito que tem depressão que é gerada pela culpa. A raiz da depressão pode ser a culpa também. E a culpa do quê? Culpa de algo que fez. Eu lembro que outro dia eu atendi uma mulher que ela havia abortado, né? sim, Complicado até falar de aborto hoje. Ela havia abortado e ela carregava com ela uma culpa terrível por ter abortado aquela criança. E ela ficava se perguntando, será que era menino ou menina? E ela ficava dando para a mente dela nome para aquela criança. Ela sabia nome da criança, se a criança tivesse sexo feminino ou masculino.
E no dia que ela confessou aquele aborto, né, a vida dela mudou, a vida dela, nós fizemos algumas orações ali de confissão, né, de pedido de perdão, e a vida daquela mulher voltou novamente. Então, gente, ó, eu encorajo vocês, se vocês quiserem adquirir, adquiram esse livro, vai ajudar muito você a entender isso, né? E vai encorajar você a entrar em um outro nível de vida com Deus e de vida com seu cônjuge também, tá bom? Amém, amém, pastor. Então, eu quero agradecer a sua participação, agradecer a participação de todos que estão aí, e vai ser a primeira de muitas, né? Amém. Porque essa é a nossa missão. E outro dia eu ouvi, a missão é aquela paixão que a gente tem. E hoje eu vivo uma paixão por transbordar o que eu tenho vivido. Amém. E vou Glória a falar para Deus. vocês que quando eu vejo uma mulher que estava no caminho que eu trilhei, assim, lá atrás, eu fico desesperada, eu saio correndo e falo, não vai por aí que dá ruim. Então é isso que hoje eu entendo qual que é o meu propósito. Meu propósito é fazer o que a gente está fazendo hoje, Amém. tá? Então, muito obrigada, boa noite para você e a gente vai se falando. Espero que você tenha Amém. oportunidade, um tempinho na sua agenda para estar conosco na próxima. Amém, Tá? amém. Conte comigo, irmã Cida. Obrigada pelo convite, viu? Deus abençoe cada uma de vocês, a graça e a paz, e que o Espírito do Senhor esteja sobre Sim, cada uma de vocês, esposas, para não deixarem sim. a família ser tragada pelas trevas, mas serem Amém. usadas pelo Espírito Santo para fazerem Sim. aquilo que ele pode levar vocês a fazerem, que é resgatar a família de vocês. Assim como a irmã Cida fez e tantas outras que eu conheço estão fazendo também. Deus abençoe. Obrigada, irmã Cida. Paz. Amém. Eu não vou esquecer nunca de vocês dois orando por nós dois lá, lá em Bragança. Tá? Isso Aham, aqui, assim, aham. foi o primeiro amor que eu senti por vocês. Amo vocês. Glória a Deus. Tamo junto, irmã Cida. Estou aqui, tá bom? Amém.